Olá, tudo bem, pessoal? Primeiro ano, professor Davi falando aqui mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, dentro do possível ficando em casa, tá? E essa semana, mais uma vez, a gente continua com as nossas aulas à distância, né? Importante que vocês façam as atividades, tá? Importante que vocês procurem assistir, né, os vídeos que eu estou passando, ler os materiais que eu estou passando. É uma maneira da gente dar continuidade ao nosso trabalho. Essas aulas que vocês estão fazendo, posteriormente, serão utilizadas no nosso retorno. Tá ok, pessoal? Hoje a gente vai falar de separação de misturas. É uma matéria importante da química, tá? E assim, tem bastantes aplicações no nosso dia a dia. Tem termos aqui que a gente vai aprender que vão acompanhar a gente no ensino médio todo, então preste bastante atenção, tá? O vídeo te dá a possibilidade de rever, né, aquilo que você não entende, dar uma pausa, olhar. Então aproveitem, né, essa possibilidade que a gente tem de continuar as nossas aulas. A importância da separação de misturas, ela se concentra principalmente na questão de que muitos materiais, quando são extraídos da natureza, né, eles não estão na sua forma assim pura, vamos colocar, né? Eles estão associados, na sua grande maioria, a outras substâncias, a outros materiais. E no caso, quando você faz uma análise química ou quando você vai aplicar, né, determinada matéria, né, na produção de uma outra aplicação, né, daquela matéria, você precisa ter ela no estado puro, né? Um exemplo aí que a gente tem de uma substância, né? Muita gente acha que é uma substância, mas não, é uma mistura de substâncias, é o petróleo. Por exemplo, do petróleo a gente tira o GLP, o gás liquefeito de petróleo, a gente tira a gasolina, querosene, a nafta. Então muita gente acha que o petróleo, né, ele já é assim, uma substância pura, né, mas não. Vocês já devem ter ouvido falar na expressão, né, derivados do petróleo. Então a ideia de derivados é essa mesmo. A gente tem ali uma mistura de substâncias e a gente vai retirando através de processos físicos, processos químicos, essas substâncias que a gente precisa, né? A gasolina aí, a importância dela absurda. O plástico também é um derivado, né, do petróleo, a matéria-prima vem do petróleo. Então aí está um exemplo para a gente ter uma noção da importância dessa matéria, de saber separar, né, cada substância numa mistura. Essa separação de mistura ela vai se dar em termos das propriedades dessa mistura. Por exemplo, se a gente tiver uma mistura de um sólido e um líquido, a gente pode usar o que a gente chama de filtração. A ideia de filtração é uma ideia que com certeza você já tem do seu dia a dia. Tem ali o desenho, vamos analisar esse desenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Você tem aqui uma mistura, tá? Aqui, ó, a mistura, ó. Aqui é água e areia, né? Água e terra, né? Aqui você tem um funil. Esse funil vai ter ali um papel. Se você passar água por aqui, essa água com terra, com areia, essa água vai conseguir passar por esse papel, em função do tamanho das suas partículas, vai passar e vai ser retida aqui no recipiente. Enquanto a areia, né, em função do tamanho das suas partículas, vai ficar retido pelo filtro, né? Quer dizer, uma barreira física que permite separar o sólido de um líquido, né? É um processo de separação de mistura, com certeza você já viu algo parecido aí sua mãe fazendo ou você mesmo quando faz café, né? Você usa ali um filtro
e a água passa por ali, vai carreando as partículas mais solúveis do café, e o que é mais, o que tem uma partícula maior fica retida nesse filtro. Eu separei alguns vídeos para a gente assistir, porque o que acontece? Às vezes fica muito difícil de entender o fenômeno só vendo uma figura estática e ouvindo alguém falar. Eu vou passar aqui para o vídeo para a gente ver um processo de filtração. Esse vídeo, pessoal, o áudio dele está no português de Portugal, tá? Dá para você entender sem o menor problema. Esse vídeo ele é bom porque ele é relativamente curtinho e ele mostra só o processo de filtração, né? Ela fala dos instrumentos que são utilizados, né? Da vidraria. Não se prende aos nomes das vidrarias, porque isso não é importante para a gente. Mas preste atenção no fenômeno, né? no que ela traz aí nesse vídeo, que é bem interessante, tá? E dá para entender o português que ela fala, apesar de não ser o português, né, do Brasil. Vamos assistir. A filtração é uma técnica que permite separar partículas que se encontram em suspensão num líquido, como é o caso de uma mistura de água corada e farelo. Para separar esta mistura, vamos precisar de uma vareta, um suporte, um gobelet, um funil de vidro, papel de filtro e um esguicho com água. Começa-se por dobrar o papel de filtro em 4 e fazer com ele um cone que se coloca no funil de vidro, como se pode ver. Para se ajustar o papel de filtro ao funil, umedece-se o papel com um pouco de água. Em seguida, coloca-se o funil no suporte e por baixo do funil coloca-se um gobelet vazio. Com uma das mãos, pega-se na vareta e com a outra no gobelet com a mistura, que se encosta à vareta, vazando-se a água corada, com cuidado para o funil. O farelo que se encontra em suspensão na água corada fica retido no papel de filtro. A filtração termina quando toda a água corada tiver sido vazada para o funil. No final, temos a água corada num gobelet e o farelo fica retido no outro gobelet e no papel de filtro do funil. Então, pessoal, aí deu para ter uma noção muito boa, né, do processo de filtração. Agora vamos a um outro processo que a gente chama de destilação simples. Quando a gente vai aplicar a destilação simples? A destilação simples ela pode ser aplicada quando eu tenho um sólido líquido também, tá? Mas nesse caso é indicado a filtração. Mas ela também pode ser aplicada quando eu tenho dois líquidos que têm temperaturas de ebulição, vamos colocar assim, de uma diferença relativamente grande, tá? A destilação, a simples e o outro tipo de destilação que a gente vai ver também, eles usam a questão da diferença da temperatura de ebulição. No outro vídeo que eu trabalhei com vocês, a gente conversou um pouco sobre temperatura de ebulição, né? Você tem um líquido e esse líquido, em função da temperatura, ele pode passar para o estado gasoso, né? E a barreira que limita, a fronteira, né, de temperatura que limita a passagem dele para o estado líquido, para o estado gasoso, é chamada temperatura de ebulição. Quer dizer, se eu pego um líquido e vou aquecendo, a tendência dele é ir para o estado gasoso, isso você sabe. O que acontece? Eu tenho aqui o que eu chamo de balão de destilação. Ó. Qual é a ideia aqui? Eu tenho uma mistura de dois líquidos, tá? Esses dois líquidos têm temperatura de ebulição diferentes. E a gente pode dizer assim, com uma diferença boa para eu poder trabalhar com esse tipo de equipamento. Aqui embaixo eu tenho uma fonte de calor, tá? Esse aqui, essa representação é o que a gente chama de bico de Bunsen, tá? É como se fosse uma boca de fogão que a gente usa em laboratório. É uma chamazinha que está saindo daqui e está aquecendo o balão de destilação. No vídeo que a gente vai ver, vocês vão ver que ela usa o que chama de uma manta, tá? Então é uma fonte de calor, tá? O que acontece? Esse líquido que está aqui, ó, se ele vai aquecendo,
em algum momento ele vai passar para o estado gasoso. Então olha só, acompanha aí a caneta vermelha. Ele vai aquecendo, ele vai aquecendo. Como aqui já vai estar numa região mais fria, ele vai começando, a gente pode dizer já daqui, a voltar para o estado líquido. Então olha só, aqui está o calor, aqui faz a temperatura subir, ele vai. Aqui é um termômetro, tá? Porque você precisa controlar a temperatura desse sistema. E aí ele vai entrar aqui. Aqui a região já vai estar mais fria em relação a perto da chama, né? Perto da origem do calor. Ele vai entrar aqui, o que acontece? Aqui vai ter um sistema que vai provocar o resfriamento desse gás. E vai fazer com que esse gás retorne ao estado líquido e seja recolhido aqui por esse outro recipiente. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou aquecendo. Quando o meu termômetro marca a temperatura de ebulição desse gás que está passando por ali, né, que teve a mudança de estado físico, eu mantenho essa temperatura constante para que toda essa substância que tem a temperatura de ebulição passe para o estado gasoso. Ela passa para o estado gasoso, vai por aqui, sobe, entra nesse outro sistema aqui e é resfriado. Como é que ela é resfriada? Tá vendo que aqui eu tenho dois caninhos, ó? Vocês vão ver no vídeo que nesses caninhos são acopladas mangueiras. Essas mangueiras fazem um fluxo de água, tá? Essa água ela não entra em contato com o gás. Ela realmente é só para provocar uma queda de temperatura nesse sistema e fazer com que essa substância que está no estado gasoso retorne para o estado líquido. E aí o que acontece? Eu vou ter aqui a substância de menor temperatura de ebulição e como eu controlei a minha temperatura, a substância que tem a maior temperatura de ebulição vai ficar retida aqui no balão de destilação. Mais uma vez a gente vai ver o vídeo, tá? Deixa eu apagar aqui para não ter problema. E o vídeo vai ajudar mais vocês a entenderem esse processo, tá? Vamos lá, destilação simples. A destilação simples é uma técnica que permite separar e recuperar líquidos miscíveis com pontos de ebulição diferentes, como por exemplo água e etanol. Para fazer uma destilação simples, utiliza-se um balão de fundo redondo com a mistura, uma manta de aquecimento, uma cabeça de destilação, um termómetro, um condensador de Liebig, uma alonga, um gobelet para recolha do destilado e um suporte elevatório. Feita a montagem laboratorial, procede-se à preparação da circulação de água através do condensador. A água deve entrar no condensador pela parte de baixo, junto ao gobelet onde se recolhe o destilado, e sair pela parte superior, junto à cabeça de destilação, a fim de permitir uma condensação mais eficaz. O aquecimento da mistura a destilar deve ser lento e regular. Esta regulação pode ser feita colocando pequenas esferas de vidro dentro do balão de vidro com a mistura. Inicia-se a destilação ligando-se a manta de aquecimento onde se encontra o balão com a mistura de, por exemplo, etanol e água. Decorrido algum tempo, começa-se a observar a formação de vapores de etanol, que é o componente da mistura que entra primeiro em ebulição, pois o seu ponto de ebulição é menor. Os vapores de etanol formados atravessam o condensador de Liebig e condensam, constituindo o destilado que é recolhido no gobelet. Então, pessoal, acho que o vídeo mais uma vez ajuda aí bastante a gente entender esse processo. E agora a gente vai para um outro tipo de destilação, que é a chamada destilação fracionada, tá? Destilação simples, destilação fracionada. Como eu falei, a destilação simples ela é indicada para quando você tem mistura entre líquidos, né? E esses líquidos têm temperatura de ebulição diferente. Mas para líquidos que têm temperaturas de ebulição assim, mais próximas, a destilação indicada é a fracionada. Ou quando de repente você quer um processo assim com uma maior eficiência, tá?
O princípio de funcionamento ele continua sendo o mesmo da destilação simples. Então eu vou ter aqui um balão, ó, um recipiente, ó, aqui ele já traz a manta de aquecimento, igual do vídeo. Ó. Aqui eu tenho dois líquidos com temperatura de ebulição diferentes. Eu tenho aqui uma fonte de calor, que no caso aqui é essa manta. Esse líquido vai se aquecendo. O líquido que tem a menor temperatura de ebulição, ele vai para o estado gasoso primeiro. Concorda? Eu tenho dois líquidos. Um tem temperatura de ebulição 70 e o outro 100 graus. Se eu vou aquecendo, o que tem a temperatura de ebulição 70 passa primeiro para o estado gasoso. O que tem 100, temperatura de ebulição 100, só vai passar para o estado gasoso quando atingir, né, a temperatura de 100 graus. Então, eu sempre tenho que regular a temperatura desse sistema, né? Como o vídeo falou, esse aquecimento ele tem que ser assim, bem lento, tá? A ideia não é que eu tenha um fenômeno brusco. Eu vou afinando esse aquecimento para, por exemplo, se eu tenho de 70 e 100, se eu quero separar, eu não preciso passar de 70. Eu mantenho essa temperatura em 70 para que todo esse líquido passe para o estado gasoso. Aí ele vai passando para o estado gasoso, então ele vai seguindo aqui por essa vidraria. O que acontece? Na destilação fracionada eu tenho isso aqui, ó, que eu chamo de coluna de destilação. Essa coluna de destilação ela tem várias barreiras físicas aqui. Ela tem assim várias barreiras físicas, tá? O que acontece? Esse gás, ao bater nessa barreira física, ele vai passar para o estado líquido. Porque além de ser uma barreira física, essas barreiras, né, elas estão numa temperatura abaixo desse gás. E sempre que um gás, né, alguma coisa que está no estado gasoso, bate numa barreira, né, interage com uma barreira física com temperatura menor, ele volta ao estado líquido. O que acontece? Ele bate aqui, vai para o estado líquido. Aí os gases vão vindo novamente, aí ele consegue ultrapassar. Bate novamente nessa, ele volta ao estado líquido. Sofre um novo processo de ebulição. Bate aqui, volta para o estado líquido. Quer dizer, é como se eu tivesse vários processos ali de destilação acontecendo nessa coluna de destilação. Essas barreiras físicas elas têm essa função. Elas vão purificando esse gás que vai ultrapassando por elas, tá? Então eu tenho essa coluna, aqui eu tenho novamente o termômetro, que é para eu ter um controle de temperatura. E aqui eu tenho o chamado condensador, que como o vídeo mostrou, e essa figura aqui traz isso melhor representado, eu vou ter aqui um fluxo contínuo de água, tá vendo? Tá vendo a mangueirinha? A água entra aqui, ela não entra em contato com o líquido que está dentro do condensador, né? Ela passa aqui em volta, ó, em volta, e sai por aqui, ó. Ela tem uma única função de resfriar esse sistema. Porque quando eu resfrio o sistema, essa substância que está no estado gasoso, ela retorna para o estado líquido, tá? Então ela retorna aqui para o estado líquido e é recolhida aqui, ó. Então quer dizer, quem tem a menor temperatura de ebulição, vem para cá, e quem tem a maior temperatura de ebulição vai ficar retido aqui, tá? Vamos mais uma vez para os vídeos? O vídeo ele ajuda muito na visualização do que eu estou falando. Vamos lá, destilação fracionada. A destilação fracionada é uma técnica que permite separar e recuperar líquidos miscíveis com pontos de ebulição próximos. Para isso, utiliza-se uma montagem laboratorial constituída por uma manta de aquecimento, com o balão com a mistura, uma coluna de fracionamento, um termómetro, um condensador de Liebig, 2 suportes universais com garras e nozes, uma alonga, um gobelet para recolha do destilado e um suporte elevatório. Feita a montagem laboratorial, procede-se à preparação da circulação de água através do condensador. A água deve entrar no condensador pela parte de baixo, junto ao gobelet onde se recolhe o destilado, e sair pela parte superior, junto à cabeça de destilação, a fim de permitir uma condensação mais eficaz. O aquecimento da mistura a destilar deve ser lento e regular.
Esta regulação pode ser feita colocando pequenas esferas de vidro dentro do balão de vidro com a mistura. Inicia-se a destilação ligando-se a manta de aquecimento onde se encontrou o balão com a mistura. Decorrido algum tempo, começa-se a observar a formação de vapores do componente mais volátil. O vapor, ao ascender, condensa parcialmente em contacto com a coluna fria. Este líquido, ao descer, encontra vapor quente ascendente, o que provoca uma nova evaporação. O ciclo repete-se e obtém-se na parte superior da coluna o vapor do componente mais volátil, que passa para o condensador de Liebig. Os vapores formados atravessam o condensador de Liebig e condensam, constituindo o destilado que é recolhido no gobelet. Então, pessoal, agora a gente vai para um outro processo de separação, tá? Esse processo de separação ele se dá pela questão de diferença de densidade, tá? Chamado de decantação. Qual é a ideia da decantação? É algo que talvez tenha um pouquinho implícito a ideia da filtração. Eu tenho aqui, ó, o que a minha figura chama de água barrenta. Se de repente você pegar isso aqui com um bastãozinho de vidro e agitar, provocar algum tipo de agitação aqui, vai haver essa mistura, né, da água com esse barro. Se você pegar esse recipiente e deixar ele em repouso, né, deixar ele ali paradinho por um certo tempo, aqui na parte inferior do recipiente vai se depositar o que tem a maior densidade, né, esse sólido que a gente tinha ali dissolvido na água, como ele não se mistura, né, com a água, ele vai se depositar por uma questão de densidade no fundo desse recipiente. Então, na parte de cima, eu vou ter água, né, e na parte de baixo eu vou ter a terra, o sólido. E aí eu posso vir aqui numa técnica que lembra um pouco ali o procedimento da filtração, e separar essas duas substâncias sem problema nenhum, tá? Mais uma vez a gente tem um vídeo, vamos assistir esse vídeo para a gente ter essa ideia bem clara na nossa parte visual, né? A decantação é uma técnica de separação dos componentes de uma mistura que nos permite separar um líquido de um material sólido depositado no fundo de um recipiente. Neste caso, temos, num gobelet, uma mistura de água corada e areia grossa. Para separar a água da areia, vamos precisar de outro gobelet e de uma vareta. Com uma das mãos, pega-se na vareta que se encosta à parede interior do gobelet vazio e com a outra mão pega-se no gobelet com a mistura, que se encosta à vareta e vai-se vazando a água corada, com cuidado, deixando-a escorrer pela vareta para o gobelet que estava inicialmente vazio. A decantação termina quando toda a água corada tiver sido vazada. No final, temos a água corada num gobelet e a areia grossa noutro gobelet. Então é isso, pessoal. É bem simples na decantação. Quando comparado à filtração, né? A filtração ela vai ter quando as partículas ali forem mais sensíveis, né? Como apareceu aí no vídeo, você vai ter partículas bem grossas, aí você pode aplicar a decantação sem nenhum problema. Agora, quando você tiver partículas assim muito fininhas, é complicado aplicar assim a questão da decantação, porque aí você pode deixar passar, né, muita areia ainda dissolvida, solubilizada, assim, vamos colocar dessa maneira, na água, tá? Um outro processo que a gente tem aí é quando a gente também usa decantação, só que quando a gente tem líquidos chamados immiscíveis. O que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam, né? O exemplo clássico aí, né, água e óleo, né? Aí na figura é o azeite. Se você pegar água e azeite, você pegar assim um copo, pegar uma colher, misturar, mexer aquele sistema, você vai ver que a princípio, né, você vai pensar que conseguiu misturar a água com azeite. Mas se mais uma vez você deixar aquilo ali em repouso, com o passar do tempo, você vai ter duas fases que vão se formar. Quer dizer, você vai ter ali a faixa da água,
e você vai ter a faixa do óleo, né? Por que isso acontece? Porque eles não se misturam, água e óleo não se misturam. Mais à frente a gente vai ver por que isso. Então eu tenho aqui um conjunto que eu chamo de funil de decantação, tá? Também é um instrumento que é usado em laboratório, tá? Não é comum você ver isso aí no seu cotidiano, mas é importante a gente entender que a questão da densidade, né? A questão da decantação, ela não só se aplica a líquidos e sólidos, também líquidos quando eles são immiscíveis, tá? Quer dizer, quando eles não se misturam. Aqui embaixo eu tenho a água e aqui na parte de cima eu tenho o azeite, né? Que é o óleo. Esse funil, pessoal, ele vai ter uma torneirinha aqui que vai permitir você fazer essa separação. Como de alguma maneira essas substâncias elas próprias, né, já se separam, você só tem que fazer ali o esforço de abrir essa torneirinha, deixar esse líquido que está aqui depositado no fundo do funil escorrer. Quando chegar no líquido, no outro líquido, você vai fechar essa torneirinha e vai conseguir separar essas duas substâncias, né? Tem uma animação, essa não tem áudio, mas vamos ver aí que acho que é uma animaçãozinha bacana. Então você tem lá, ó, você abriu o funil, tá vendo? O líquido que está embaixo está indo para o recipiente, você fecha e aí você abre um outro recipiente e deixa esse outro líquido aí que associando a nossa figurinha ali seria o azeite. Deixa escorrer. Dessa maneira você separa as duas substâncias, tá? O outro processo é aqui a catação, que aí não tem vídeo porque é um processo assim bem trivial, né? Que é usado para separar componentes sólidos mais sólidos numa mistura heterogênea. Então, por exemplo, aí na figura, você já deve ter feito isso na sua casa, né? Catado feijão, né? Sabe que o feijão ele vem ali às vezes com alguma sujeira, alguma pedrinha. Então você vai lá, vai catando, tirando aquilo ali que você não quer comer. Às vezes tem um grão que está meio podre, então você vai mesmo catando, né? Processo de catação aí que você com certeza em algum momento da sua vida já fez. E por último a gente tem a separação magnética, que ela é usada para separar metais que podem ser atraídos por um ímã ou eletroímã. Então você vai ter ali um metal misturado com alguma coisa que não tem essa propriedade, né, de ser atraído por um ímã ou eletroímã. Você pode fazer essa separação sem menor problema. Vamos ver o vídeo aqui, ó. A separação magnética é uma técnica de separação que permite separar um material de outro que apresenta propriedades magnéticas. Neste caso, temos uma mistura de limalha de ferro e grãos de milho. Para separar a limalha de ferro dos grãos de milho, vamos precisar de um ímã. Com uma das mãos, pega-se no ímã e aproxima-se da mistura. Ao mover-se o ímã sobre a mistura, a limalha de ferro é atraída, enquanto os grãos de milho não são. No final, vamos ter a limalha de ferro separada do milho. Então é isso aí, pessoal. Aqui eu encerro a aula, tá? Existem outros processos de separação, né? A gente trabalhou 7 processos de separação. Mas aí, quanto mais processo eu trabalhar, mais longo esse vídeo vai ficar. Já ficou um vídeo longo. É uma matéria que assim, eu acho muito legal quando a gente pode associar com vídeos, né? Como eu tentei fazer. Não deixem de fazer o exercício associado a essa aula, tá? Vai estar bem direto, vai estar bem objetivo. É importante que vocês participem da plataforma, tá? É importante que vocês assistam essas aulas e façam as atividades, tá ok? Fico aguardando o retorno de vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar na plataforma. Um abraço e até a próxima.